Olá, eu tenho meditado muito na palavra de Deus e o Senhor falou fortemente no meu coração, num texto sobre os nossos filhos, esses dias atrás. Eu postei aqui no Instagram, aqui no feed, sobre o que a Bíblia fala com relação aos nossos filhos. Falei sobre herança, você deve ter visto. Mas se tratando de herança, eu acredito que ainda tem algo muito poderoso e precioso que o Senhor tem para os nossos filhos, porque na verdade a palavra de Deus no Salmo 127 fala: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então nós entendemos que nós recebemos de Deus uma herança, que são os nossos filhos. Isso é muito precioso. Mas já te ocorreu em usar a sua herança, não apenas para abençoar você, que os filhos abençoam toda a família, mas para abençoar outros? E é disso que eu quero falar com você. Eu creio que esse é o propósito de Deus, de nos dar filhos, a nossa herança bendita, para ser instrumentos de Deus, para abençoar outros. Eu tenho visto, você também tem visto, muitos ecologistas e ambientalistas perguntarem, que tipo de mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, essa preocupação com o aquecimento global, com queimadas, tudo isso fala de preservar o mundo e o meio ambiente para que os nossos filhos, nossos netos, a nossa descendência possa experimentar dessa natureza, que nós possamos guardar, preservar para eles. Isso não está errado. Mas eu tenho uma pergunta melhor para você. Não é que tipo de mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, mas é que tipo de filhos nós vamos deixar para o mundo. Olha que essa é uma pergunta muito poderosa. Quando eu e meu marido, o pastor Naor, já tínhamos 2 filhos, o mais velho tinha ali uns 9 anos. Nós estávamos já servindo ao Senhor, tempo integral, e começou aquela conversa, de termos o 3º filho. Eu confesso que eu já estava assim praticamente resolvida, porque eu tinha tido um casal e já tinha feito um quarto para cada um, a gente já estava servindo a igreja de tempo integral, é uma vida muito consagrada, muito intensa na obra de Deus. E eu fiquei pensando ter outro filho nesse momento da vida. E a minha filha de 12 anos, a Marina, na época ela tinha 12, ela pedia para Deus, escrevia carta para Deus: eu quero um irmãozinho. E a gente começou a orar sobre isso e ocorria muito aquele medo, de aquela preocupação, de falar: nossa, mais um filho, nesse mundo de hoje. Muitas vezes vinha questão financeira, mas a gente falou: não, Deus vai suprir. Só que essa questão mesmo de ter um filho nos dias de hoje, que na realidade foi há 12 anos atrás. E muitas pessoas: vocês estão doidos, o mundo como está, muito violento, com tantas coisas ruins acontecendo, muito difícil criar filho nos dias de hoje, você vai ter mais um filho? Então nós fomos orar, e sabe o que o Senhor nos falou? O Senhor nos falou: é justamente porque o mundo está assim, que vocês precisam ter o 3º filho, para abençoar, para que ele seja um instrumento de Deus, um profeta de Deus nessa geração. E foi justamente essa promessa que o Senhor nos deu. Aqui em Gênesis 28:14, eu até peguei a palavra para deixar esse texto para você. A palavra de Deus fala, foi uma promessa que Deus deu a Abraão. Fala: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha que coisa tremenda. Muitos conhecem a história de Abraão, não podia ter filhos, sua esposa era estéril, mas o Senhor prometeu um filho, e não somente um filho, mas uma descendência para abençoar as famílias. Eu acho isso muito poderoso. O Senhor falou: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra.
O Senhor nos deu filhos, sabe para quê? Para abençoar as famílias. O Senhor nos deu uma herança não apenas para nós, para o deleite dos pais, para herdar, mas para passar para outros. Essa herança que o Senhor te deu, seus filhos, eles foram dados para você abençoar outros, porque essa palavra é para você. Em ti e na tua descendência serão abençoadas as famílias da terra, as famílias da terra. Sabe que eu tenho um testemunho. Meus filhos, quando saíram da escola videira, que é a escola aqui da igreja, eu fiquei muito preocupada, porque aqui todo mundo conhecia, orava com eles, fazia devocional, eles eram aqueles pintinhos debaixo das asas da galinha, sabe? E quando eles foram para o ensino médio, eu entrei numa crise. Falei, como que vai ser? Né? Porque era o mundo, era uma escola fora da igreja. Orei muito e coloquei os meus filhos, eles foram ali com alguns amigos da igreja, fazer o primeiro ano do ensino médio. E olha, para minha surpresa, que coisa linda, tremenda. Alguns pais com muito receio, falando que os filhos se desviaram, né? E falando mesmo desse risco, né? De colocar os nossos filhos no mundo, porque nós não vamos criá-los numa redoma, definitivamente. Né? Nós criamos filhos para serem usados por Deus, para serem instrumentos de Deus. E nós tivemos tantos testemunhos maravilhosos. Eu me lembro que os meus filhos faziam célula na hora do recreio, nessa escola do ensino fundamental. E na hora do recreio tinham 70, 80 adolescentes participando das células. Eles chamavam aqueles adolescentes para ir para o encontro com Deus. Inclusive, a minha filha conheceu o marido dela numa circunstância dessa. Ela pregou para ele, levou para o encontro junto com uma amiga, e lá ele se converteu, eles se casaram, é um homem de Deus, meu genro. Mas eu quero deixar essa palavra para você, para encorajar seu coração. Você que é mãe, você que é pai, que está vendo esse vídeo, receba essa palavra no seu coração. Seus filhos são uma herança bendita. E a palavra do Senhor diz que eles são como os rebentos da oliveira. Sabe o que é uma oliveira? É um lugar, é uma planta, né, que gera ali a azeitona. E a azeitona nos fala do azeite, nos fala da unção. Os nossos filhos são ungidos do Senhor e eles foram nos dados para abençoar as famílias da terra. Creia que Deus vai usar seu filho, sua filha, como instrumento de Deus. E eu quero já profetizar que eles ganharão outras crianças, outros juvenis, outros adolescentes e jovens, e também as suas famílias. Malaquias nos deixa uma promessa. O Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu creio que Deus quer usar os nossos filhos para ganhar outros filhos que ganharão seus pais e ganharão famílias inteiras para o Senhor Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Enche o seu coração de fé, porque o Senhor te deu uma herança bendita. Não apenas para abençoar você, mas para abençoar as famílias da terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.